Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Legal demais. Se você tiver perfil no Instagram e quiser acompanhar o meu trabalho lá, só digitar em Samuel Valentim Canário. Podem colocar também @Samuel Valentim Canário, não tem problema. Mas Samuel Valentim Canário já acha, ou só Samuel Valentim. Então podem seguir, fiquem à vontade. Estamos agora em janeiro de 2021 e a pergunta que não é novidade desses 14 anos que eu crio o Canário, mas que elas são perguntas recorrentes, é a seguinte. Pois bem, Valentim, você encerrou a reprodução dos seus canários em dezembro, agora tem a rapinha do tacho, que são algumas fêmeas que estão desmamando filhotes. Por exemplo, tenho essa fêmea desmamando filhote, tem 3 filhotes lá de vermelhos, tem essa fêmea com 2 filhotes, tem essa aqui com 3. Só isso que resta no canaril da reprodução do ano passado. Ocorre, Valentim, que você terminando a reprodução dos seus canários em dezembro, parando ali, as fêmeas ainda continuam prontas. As fêmeas ainda botam sozinhas, ainda pedem, né, o acasalamento, a gala, como nós dizemos, pedem gala. Como proceder? Por que isso acontece? Meu Deus, como que eu resolvo isso? É o que nós vamos raciocinar. Esse é o verbo, raciocinar. Não é dar a resposta pronta, é raciocinar. Então, podem me acompanhar nesse raciocínio? Vamos lá. Primeira coisa, não quer dizer que de agosto a dezembro todos os canários no mundo reproduzem. A reprodução de canário doméstico é só de agosto a dezembro, porque eu vejo todo mundo fazendo isso. Bom, se você está vendo todo mundo fazendo isso, você é o cara. Porque como que você enxerga todos os criadores do mundo acasalando os canários de agosto a dezembro? Isso é falácia da generalização. É erro de argumentação. Então não é todo mundo. Segunda coisa, na Europa, o período de reprodução, a questão climática lá é bem diferente do nosso. Costumam começar de janeiro, fevereiro e terminar em junho, julho, agosto. Enquanto no Brasil, nós começamos de junho, julho, agosto e termina-se em dezembro, janeiro. O oposto da Europa. A questão climática, sim, tem muito a ver a reprodução com questão climática, iluminação, os dias mais longos. Então vamos lá, então não é todo mundo que reproduz canários de agosto a dezembro. Tranquilo. No Brasil, agora vamos falar do Brasil, Valentim. No Brasil, todos os criadores brasileiros reproduzem os seus canários de agosto a dezembro. Também não. Mas por que não, Valentim? Já que na Europa você falou lá agora que era isso, agora no Brasil já é... Raciocine. Os canários em si, eles são da mesma espécie, serinos canários, ou serinos canária, ou serinos canários domésticos, que é o nome mais moderno que a literatura vem trazendo. Apesar de serem os canários da mesma espécie, cada espécime, cada exemplar, cada canário, cada filhote, cada adulto macho ou fêmea, ou filhote macho ou fêmea, possuem uma seleção natural diferente, uma composição de DNA diferente, uma questão genética diferente, de forma que não posso generalizar todos os canários a ponto de objetivar a reprodução ou a muda ou descanso taxativamente nos meses das quais eu imagino que sejam. Em outras palavras, cada canário é um universo em si mesmo. Nenhum é igual ao outro, apesar de serem da mesma espécie. Pronto! Isso já resolve o problema da nossa vida na canaricultura, na criação, não só de canários, mas de qualquer animal. Assim como também se vocês querem criar seres humanos. Ah, Valentim, como que é criar seres humanos? Escravizá-los? Não, você que é pai e mãe. Vocês criam um animalzinho, que é o filho.
É um animalzinho, vocês adestram. Com todo o respeito que eu estou falando isso, né? Porque nós somos animais também. Biologia, ciência. Então você um dia foi adestrado pelos seus pais e hoje vocês adestram seus filhos, sejam eles legítimos ou adotivos. Aí tá lá, vamos supor que eu, Samuel Valentim, seja pai do Samuel Valentim filho. Eu vou adestrá-lo, ensinar o que é certo e o que é errado dentro da minha concepção. Assim, eu posso moldá-lo, ensinar a educação ou deseducá-lo conforme os padrões morais estabelecidos pela sociedade. Adestrar um animal. Assim? Só que, se eu tenho 10 filhos, mesmo que seja o mesmo pai, eu, Samuel Valentim, a mesma mãe, Dona Maria, os 10 não são iguais. E mesmo que fossem gêmeos, também há diferenciações. Eu não posso achar que o filho, Samuel Valentim filho, é mais resistente do que a Sara Valentim. Ou ambos têm a mesma resistência. Não, podem diferenciar. Ah, mas não é do mesmo animal? Samuel Valentim e Maria? Não são das mesmas composições? Não são filhos dos mesmos pais? Então, eles são dois animaizinhos, bem bonitinhos, que são a mesma coisa. Não. Para canário é diferente? Também não. O fato de serem canários não quer dizer que todos são iguais. Será que a gente consegue entender isso? Será que vocês conseguem raciocinar comigo sobre isso? Tem aqui 3 lindíssimos filhotes vermelhos da gaiola 013. Tem 2 machos intensos, um com pena melânica e uma fêmea nevada. Estão com 28 dias. Já poderia desmamá-los se eu quisesse. Mas os 3 são a mesma coisa? Apesar de terem vindo da mesma mãe e do mesmo pai, o que me garante que eles têm a mesma resistência? Que a seleção natural se aplicam igualmente no sentido de que todos eles foram selecionados naturalmente com a mesma resistência, com o mesmo canto, com o mesmo período de reprodução, com o mesmíssimo período de descanso, com o mesmo período de muda. Isso me garante alguma coisa? Não garante. Logo, senhores, concluímos que os canários, apesar da mesma espécie, cada um é um universo em si mesmo. Cada um pode ter um comportamento diferente, podem ter uma saúde, uma resistência diferente, podem aprontarem mais rápido do que outros, ou podem entrar em muda mais tardiamente do que outros. Não é generalizar os canários. É isso que eu tento colocar na cabeça da galera quando eu carinhosamente chamo de guru. Não é que eu quero brigar com as pessoas, é porque o ego do Valentim não é isso. É entender que quando nós nos tornamos gurus, nós queremos padronizar os canários, ou seja, resposta pronta para tudo. A receita para tudo. Quando os canários entram em muda? Quando eu era guru, eu falava janeiro a abril. Aí todo mundo confiava em mim. Poxa, janeiro a abril é muda, acabou. Não existe muda antes de janeiro e nem muda depois de abril. Quando eu era guru, o que eu respondia? Qual era a época de reprodução, Valentim? O que eu falava nos meus vídeos de guru? Agosto a dezembro. E somente nesse período é que é a reprodução. Ou seja, ninguém deve reproduzir antes e ninguém deve reproduzir antes de agosto e nem depois de dezembro, que vai dar errado. Os filhotes vão nascer fracos, vão morrer. Ou seja, eu dava a resposta pronta para tudo, porque eu generalizava os canários. Será que é difícil entender isso? É isso que eu pego no pé, é isso, só isso que eu venho pegando no pé. Não é para brigar com o cara do YouTube, do canal tal, não, é para isso. Porque vocês que acompanham o meu canal, possivelmente devem acompanhar outros canais. E vocês devem pensar assim, poxa, mas
O Valentim fala que pode reproduzir canários antes de agosto e depois de dezembro, sendo que no canal do outro senhorito diz que não, é só reproduzir de agosto a dezembro. Em quem que eu acredito? A questão não é em quem eu acredito, a questão é em como que você se convence da realidade da canaricultura a partir dos seus estudos, das suas observações, da sua prática, do seu empirismo. É isso que vocês devem se perguntar. Não é perguntar quem é o mais fera da canaricultura, quem sabe mais de canários. Não. É reunir todas as informações produzidas, praticar no seu canaril, estudar além do que você ouviu e viu e tirar suas conclusões. A verdade da canaricultura está em você. Cada canaricultor possui a sua verdade dentro da sua criação. Eu estou abrindo esse grande parênteses porque é muito chato agora em 2021 ainda ter youtuber pegando no pé, xingando os outros ou falando mal dos outros, querendo trazer a verdade dele de forma geral, ou seja, a verdade desse canário. Ele fala assim, não, por mais que eles digam, né? Não, eu tô falando isso no meu canário. Mas no fundo, ele está querendo, siga o que eu tô dizendo, porque é isso. E nada mais além disso. Alguns a gente percebe. Pois bem, então vamos lá. Raciocínio. Se não há uma generalização de comportamentos, de seleção natural, de resistência, de canto, de período de muda, descanso e reprodução, logo eu tenho que entender os meus canários no meu dia a dia. Retomemos o tema proposto. Valentim, então peguemos como exemplo a reprodução de agosto a dezembro. Iniciei a reprodução das minhas fêmeas no dia 1º de agosto de 2020. Ocorre que eu queria ter encerrado em dezembro de 2020 a reprodução. Tirei muitos filhotes dessas fêmeas, tranquilo? Tirei muitos filhotes. Já tirei 4 posturas onde a fêmea, ela chocou e cuidou. Eu não estou nem falando de ama seca, de aplicabilidade da técnica de ama seca. Isso aí vocês já são feras, vocês já sabem como que é isso. Se não souberem, Samuel Valentim ama seca tem um tanto aí no YouTube. Ocorre, Valentim, que ao separar as fêmeas dos machos, agora em janeiro de 2021, elas continuam muito prontas, algumas botando sozinhas. Quando o macho canta, elas se curvam no puleiro, ou seja, de uma forma bem popular, pedindo gala. E eu não quero mais reproduzir essas fêmeas. Chega! Às vezes não é pelo fato, Valentim, de elas estarem cansadas, mas pelo fato de que eu não quero que nasçam filhotes em janeiro. Eu quero que eles nasçam no máximo até dezembro, para que em agosto de 2021 eles estejam bem descansados, tinindo para a reprodução. Eu te compreendo, tanto que é isso que eu faço há anos. Tem filhotes aqui, por exemplo, esses 2 mais novinhos, nasceram em janeiro. Eu não queria que nascesse em janeiro, mas como eu vi que a fêmea botou, tinham 2 ovos galados, ela botou 3, 2 estavam fecundados. Falei, tá bom, deixa nascer. Mas aqui não, ó. Aqui e aqui já são filhotes praticamente desmamados, ou seja, nascidos em dezembro. Como resolver, Valentim? Me ajude. Tá, vou te ajudar. Mas o que o Valentim vai te ajudar pode não ser a resolução que você quer ouvir.
Vejamos. Minhas fêmeas ainda estão prontas. Essa aqui, que está com 3 filhotes, se eu colocar um macho, eu sei que acasala. Essa aqui, mesma coisa. Essa aqui, a mesma coisa. E essa, a mesma coisa. Todas ainda estão prontas. E por que você não coloca para acasalar? Vou falar da minha opção. Porque eu, Samuel Valentim, optei em não tirar filhotes em janeiro. Exceto da gaiola 017. Eu não quero mais tirar filhotes agora. Apesar que eu poderia fazer mais uma postura dessas fêmeas. Ou até mais. Eu poderia utilizar amas e fazer com que elas botem mais 2 vezes. Mas não quero. Porque eu não quero tirar filhotes nascidos em janeiro. Ponto final. É uma opção valentiniana. Agora, e a sua opção? Vamos raciocinar a sua opção ou suas opções. Valentim, eu ainda quero tirar filhotes em janeiro. Penso eu que mais uma postura não atrapalhará. Não atrapalhando mais uma postura, sabendo-se que as fêmeas estão esbanjando saúde e os machos também, quero tirar mais uma postura. Quem sou eu para chegar aqui na rede social e falar: vocês não devem tirar filhotes a partir de janeiro? Não existe isso. Seria leviano da minha parte. Primeira solução. Se vocês querem tirar filhotes em janeiro, o casal está pronto, vá lá e tire. É a sua responsabilidade. Valentim, será que não vai nascer fraco? Será que vai morrer? Será que vai adoecer a fêmea? Esse será não compete a mim. Esse negócio de será na criação de canários, eu era muito do cara que falava será. É testar. Dentro do bom senso. Essa fêmea está abaixando para macho. O macho começa a cantar, ela começa a baixar. Ela fica aqui tentando tirar pena dos filhotes pela grade. Tanto que talvez daqui a pouco, ou amanhã de manhã, eu já separo esses filhotes. Estão lindos esses filhotes, aliás. Só vem de perto. Eu sei que ela consegue mais uma postura. Ou seja, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma análise, dentro do meu conhecimento, eu consigo. Então, se eu opto, e não é opito, tá? É opto em tirar mais uma postura, vamos lá, tira mais uma postura. Entendida a primeira solução? Aí será, testa dentro de uma razoabilidade. Ponto final. Valentim, não quero mais tirar filhotes, mesmo que as minhas fêmeas estejam super prontas. Sejam abaixando quando sente a presença do macho, sejam botando sozinhas. Ok, o que eu faço? Faz nada. Deixe como está. Vocês podem colocar as fêmeas em uma voadeira, em uma gaiola comunitária, prestando-se atenção que quando tem fêmeas muito prontas, ao serem colocadas com outras em gaiolas comunitárias, elas tendem a depenar outras fêmeas, que às vezes já saíram do show, que estão mais frágeis, umas já iniciando a muda, elas começam a detonar essas fêmeas, pegando as penas para fazer ninho, para querer fazer mais uma postura, por ovos. Então, outra dica aí para vocês, cuidado. Senão vocês podem fazer com que outras fêmeas morram, ou adoeçam, ou debilitem por conta de fêmeas muito prontas que vocês colocam em gaiolas comunitárias com fêmeas que não estão. Ou até mesmo, se você coloca 10 fêmeas que estão muito prontas numa gaiola de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, elas podem se degladiar, brigarem entre si no sentido de também fazerem postura, ou pretenderem fazer postura. Tem um mosquitinho muito interessante que quer aparecer mais do que o meu conhecimento no vídeo. E aí, pessoal, vejam bem. Valentim, então, se eu não quero tirar mais filhotes, deixa acontecer naturalmente, como diz aquela bela canção que eu adoro. Eu não, né? Nós adoramos. Sim. Quando você conhece o seu plantel, é muito interessante. Exemplo, essas 2 fêmeas intensas portadoras de urucum,
Elas estavam arrancando as próprias penas até 15 dias atrás para fazerem ninho. Imaginem só se eu pego essas fêmeas e coloco lá na minha gaiola comunitária onde tem mais de 25 fêmeas. Elas iam detonar essas outras fêmeas. Então por isso que eu as mantive individualizadas. Então uma dica que eu dou: essas fêmeas que não sabem se comportar em gaiolas comunitárias com outros canários, né? Mantenha-as individualizadas. Fechado? Legal? Bacana. É o que eu fiz aqui. Essa aqui, essa e essa aqui ainda estão prontas. Eu deveria conhecê-las um pouco primeiro antes de inseri-las nas gaiolas comunitárias. Porque elas estão muito prontas, elas podem arrancar penas das outras. Mas apenas para dizer ao senhor o seguinte: se não querem tirar mais filhotes agora em janeiro, deixa acontecer. Não coloca macho e deixa. Tá botando sozinha, Valentim, o que eu faço? Joga fora os ovos. Ai, que dó, ai, que dó. Não vai machucar a fêmea, não vai judiar a fêmea, deixa ela botar sozinha. Pode ficar tranquilo. Não é obrigatório tirar filhote só porque a fêmea tá botando. Não, deixa botar, joga fora. Ok? Aí elas estão arrancando as próprias penas. Ai, que dó, vou pôr pra botar. Não, você não quer tirar mais filhotes, não é isso que você acabou de me dizer? Sim, Valentim, mas eu tenho muita dó. Não, aí, eis a diferença do criador técnico pro criador que é só prático e não raciocina. Eis a diferença. Aí você opta qual criador você quer ser. E eu lavo as minhas mãos, não tenho nada a ver com isso, com todo respeito. Tá bom? Ô Valentim, você já respondeu o que eu queria saber, né? Que é o tema do vídeo. Elas estão prontas, mesmo eu não querendo tirar filhotes, deixa acontecer. Mas eu queria antecipar a muda dessas fêmeas. Como o seu caso, Valentim, você poderia antecipar a muda dessas duas fêmeas intensas portadoras de urucum. E assim que você desmamou esses filhotes, antecipe a muda dessas 4 fêmeas. Para eu fazer isso, eu teria que praticar atos de manejo objetivando a forçação de muda, obrigando as fêmeas a entrarem em muda. Forçar, obrigar, coagir e qualquer outro verbo que tenha o mesmo sentido não faz parte do Valentim na canalicultura. Não queiram que eu aqui ensine como forçar a muda. Aprendam com outros criadores. Não recomendo ninguém forçar muda de canário, a não ser por recomendação veterinária para tentar salvar o canário ou alguma coisa nesse sentido, que eu até desconheço. Ou seja, tem um veterinário ético, responsável, que indica isso, tudo bem, ele indica, ele é o profissional. Eu, um pequeniníssimo criador, muito singelo, muito humilde, jamais indicaria forçar a muda. Existem medicamentos que fazem com que isso ocorra, existem coisas de iluminação também, do estresse, existe o estresse metabólico, existe um tanto de recursos para forçar a muda. Não recomendo, pessoal. Deixem que as coisas aconteçam naturalmente. Se elas não entraram em muda e estão prontas ainda, deixa a natureza agir sobre elas. Deixa o próprio metabolismo, os próprios hormônios, tudo, o próprio organismo agir naturalmente dentro de uma razoabilidade, dentro de um bom senso. Não queira tirar os nutrientes, falar, eu vou deixar com pouquíssimo nutriente para entrar em muda porque vai ter um estresse metabólico. Vocês podem perder o canário. Ah, mas quando vai entrar em muda? Eu sei lá quando o seu canário vai entrar em muda. Como eu disse, cada canário é um universo em si mesmo. Essa frase é minha. Se alguém falou essa frase antes de mim, vocês me apresentam. Então, se cada canário é um universo em si mesmo,
Eu vou saber quando que vai reproduzir, quando vai entrar em muda, quando vai enxugar muda, quando vai cantar, quando a fêmea vai botar, quando o macho vai acasalar. Jamais saberei. Aliás, eu acho que ninguém vai saber. A gente tem estimativas. Exemplo, esses filhotes da gaiola 013, possivelmente suponho que estejam prontos para reprodução em agosto. Suponho que essas duas fêmeas entrem em muda em fevereiro ou março. Ou quem sabe até agora no fim de janeiro. Suponho. Essas perguntas de quando que a minha fêmea acasala, quando que meu macho fica pronto, quando que meu macho entra em muda, quando que a minha fêmea entra em muda, quando que a minha fêmea para de botar, quando que a minha fêmea vai botar. Não adianta. Isso é cada canário, cada espécime, cada exemplar vai dizer para você quando estará pronto. Para os períodos. Sem estresse, sem ansiedade, calma, relaxa, pô. Legal? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida desse vídeo, outros temas eu não respondo. Desse vídeo, desse tema, podem deixar nos comentários, ok? Eu penso que eu abordei de uma forma mais racional o tema, sem achismo, de uma forma mais técnica, aliada à minha prática de 14 anos, de visitações a muitos criadores, de leitura de livros. Ok? Se vocês tiverem Instagram, Samuel Valentim Canário, sigam lá. Paciência, relaxa. Tenham em mente o que vocês querem na criação. Uma dica minha, não forcem nada, não força reprodução, não força muda, não force descanso. Façam o que tem que fazer. O que vocês têm que fazer? Alimentação completa e balanceada todos os dias, higiene, um ambiente com o mínimo de estresse possível, o amor, o carinho, a observação, a dignidade. É isso que vocês têm que fazer. Ah, você veio despedir aqui no fim do vídeo, mosquitinho? É isso. Passou disso, lavem as mãos. A gente não tem controle de tudo. Relaxa. Ai, morreu, eu fiz de tudo. Cara, até onde você sabia estava bem, morreu. Vai ficar se culpando? Ai, não reproduziu, eu fiz tudo certinho. Será que fez tudo certinho? Ou você fez tudo certinho que estava ao seu alcance? Então relaxa. Não queira comparar seu canarinho com o canarinho do semelhante, não. Ai, como eu queria tirar tanto filhotes igual o Joãozinho. O Joãozinho é o Joãozinho, é o canário dele, manejo dele, a verdade dele. Você não é o Joãozinho, você é o Pedrinho. Então haja como Pedrinho. Eu sou o Samuelzinho Valentiniãozinho. Então eu vou agir como Samuelzinho Valentinizinho. Ok? Assim como nenhum canário é igual ao outro, nós, animais, seres humanos, também não somos iguais aos outros. Tenham personalidade, tenham a marca registrada de vocês na sua criação. Vocês podem me seguir, podem espelhar em mim, mas vocês vão encontrar a sua verdade, a sua didática, a sua técnica, o seu caminho. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Valeu!